pessoal, sejam bem-vindos a mais uma super live. Se estiverem com som, tá legal aí? Estão me ouvindo bem? E Tiagão e Alex, e o professor João tá aí também, show de bola. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma super live da Ciência do Fogo. Só bombeirados, técnicos de segurança aí, show de bola. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Pessoal, acho que esse meu fone, ele tá meio zoado. Eu vou falar mais alto, mas pra próxima eu vou... E aí, Rafa, como é que você tá? Pra próxima eu vou melhorar esse negócio aqui, tá bom? Tem mais uma super live. E depois tem o intensivo, né? Quem não tá inscrito no intensivo, depois pede o link aí pra mim. Eu não sei passar o link por aqui. Aí eu passo pra vocês o link do intensivo, tá ok? Enfim, uma pergunta recorrente que o pessoal tem é sobre brigada de emergência, né? Na realidade é dimensionamento de recurso, equipamento de proteção para brigada. E é justamente esse o cerne da aula, né? É justamente esse aqui a ideia da aula para a gente desenvolver aqui, né? Então, de onde vem isso aí? Né? Isso aí vem desde muito tempo, né? As pessoas sempre têm dúvidas de quanto recurso a brigada precisa e assim por diante. Então, vou desenvolver aqui uma linha de raciocínio, dá uma olhada. Isso aqui, ó, para a gente conseguir desenvolver uma linha de raciocínio para alinhar, né, esses conceitos. Eu falei que não tinha cálculo, né? Eu falei lá no texto da imagem que não tem fórmula para isso, né? Você tem a fórmula para calcular a brigada, mas você não tem fórmula para dimensionar o equipamento de proteção para a brigada. Assim como também não tem fórmula para dimensionar uma série de outras coisas. As coisas vão assim por boa prática e tudo mais. Então aqui, né, como não há uma fórmula, há um método, desenvolvi esse método para dimensionamento de recursos para a brigada, então. E é a partir disso aí que a gente vai desenvolver o treinamento, tá bem? Então avisa aí o pessoal, treinamento de 1 hora, né, via Instagram. Avisa o pessoal aí, manda o direct aí para quem é da segurança e vamos começar. Fechou? Ó, o Binho tá aí. Binho, um abraço. Vamos lá. Então tá, essa dúvida recorrente, então, ela acontece, já aconteceu comigo muitas vezes e de todas as vezes que eu tive uma resposta, ela foi meio insatisfatória. Falou assim, cara, não tem muito padrão, isso aí é coisa de boa prática, isso, aquilo. E acaba sendo desse jeito mesmo, né? Mas eu vou desenvolver aqui com vocês uma linha de raciocínio para a gente conseguir ter, né, um bom dimensionamento da brigada. De repente muitos de vocês prestam serviço, né, em consultoria, planos de emergência, consultoria de segurança, serviço como bombeiros, né, como engenheiros de segurança. Então isso aí vai ser bem interessante, tá, para a gente desenvolver isso aí. Tudo começa. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro aí. Hoje eu não vi ninguém internacional, mas tudo bem, uma hora ou outra chega, né? Então eu vou usar como referência aqui, né, como eixo, para a gente começar a falar, uma normativa aqui do Estado de São Paulo. Tá? Essa normativa, e aí, Noslen, salve! Essa normativa, ela é a instrução técnica, IT-17, do Corpo de Bombeiro, que teve uma atualização há um tempo atrás aí, que trouxe um item muito interessante, né, para a brigada de emergência, que é justamente assim, cabe ao empregador fornecer equipamentos de proteção, cabeça, face, tronco, mãos, perna e pés, né? Ou seja, fornecer equipamentos de proteção completo para os brigadistas. Bom, equipamento de proteção completo todo mundo conhece, a IT-17 fala de brigada de incêndio, né? Então ela está focando ali somente na possibilidade de incêndio, somente em eventos que venham a pegar fogo, né? É óbvio que a gente, como está dentro da indústria, ó o Jean aí, ô mestre, a gente sabe que essa realidade
é um pouco maior, é um pouco aumentada, porque você não tem só a possibilidade de pegar fogo, né? Você tem a possibilidade de alguém passar mal dentro de um espaço confinado, você tem a possibilidade de alguém passar mal pendurado, né, na altura e assim por diante. Então essas possibilidades elas vão modelar o conjunto de coisas para a gente conseguir chegar ao número, né, conseguir equalizar um número aí de recursos para a brigada. Então vai entrar muita coisa nesse método, tá, que a gente vai desenvolver aí. Fechou? Então é óbvio, né, que uma coisa importante é a brigada ela é calculada com base nos critérios da IT-17 aqui em São Paulo, tá? Aí o pessoal fala assim, bom, se eu preciso de 15 brigadistas, né, de acordo com a minha necessidade aqui, eu preciso de 15 roupas. Ou se eu tenho necessidade de 200 brigadistas, eu vou precisar de 200 roupas de aproximação e assim por diante. Não é bem assim, né? Não é um para um. E aí, mestre? Não é um para um, tá bom? Essa é a grande questão, porque senão tá lascado, né? Vai ter conjunto de aproximação até não querer mais. As pessoas mudam, tem turno, uma série de coisas. Às vezes são 200 pessoas divididas em vários turnos, né? Então, quantas pessoas a gente tem por turno? Né? Esse é um critério importante. Né? Então, não é um para um. Já fiquem tranquilos aí, principalmente o pessoal que cuida do dinheiro da fábrica. Aí. Vocês não vão precisar gastar tanto assim com roupa, mas necessariamente, né, com qualquer equipamento de emergência, como qualquer coisa dentro da nossa realidade aí, a gente vai... no Espírito Santo é NT07, tá? Provavelmente lá vai dar o cálculo de brigada e tudo. Bom, enfim, vocês vão calcular a brigada, né? Vai ter que calcular, vocês vão correr atrás aí de carga de incêndio, esse tipo de coisa, população fixa. Acho que deve mudar o cálculo de estado para estado, né? Aí, boa noite aí, quem está entrando, sejam bem-vindos. Então, aí o que a gente faz? Depois que calculou, está tudo certinho, está tudo conforme a norma, enquanto a norma dá número, a gente cumpre esses números, né? Mas aí tem uma coisa que é importante, né? Tem que entender o quê? Por que não é um para um? Porque você não usa todo mundo da brigada de emergência na linha de frente pensando em fogo, por exemplo, né? Se você pensar numa situação de incêndio, necessariamente você vai ter que ter um brigadista na casa de bombas, você vai ter que ter alguém exercendo outras atividades, como por exemplo atividades de logística, né? Buscando recursos, buscando líquido gerador de espuma, por exemplo, colocando os líquidos gerador de espuma nos locais, pegando canhões, fazendo toda essa logística. Então não necessariamente você vai ter todo mundo da sua brigada na linha de frente. É até bom que não tenha, né? Porque você tem necessariamente que ter outras funções dentro de um contexto de emergência. Para isso serve o sistema de comando de incidentes. Existem pessoas desde as finanças até as operações. E dentro das operações, por exemplo, que é isso que nós vamos falar, né, das operações de brigada, dentro das operações a gente tem inúmeras possibilidades. Né? Eu já falo dessas possibilidades. E aqui, como a grande maioria de vocês são da segurança do trabalho também, e está muito relacionado, tudo isso aí, tem um negócio que é interessante. Né? E eu vou tirar esse contexto, esse fio da meada, um pouquinho até da higiene ocupacional. Né? Quando você fala de higiene ocupacional, você vai fazer uma quantificação de risco químico, né? Beleza. Eu vou quantificar, né? Eu vou colocar uma bomba de amostragem e tudo mais. Aí fala assim, beleza, eu tenho a bomba de amostragem, mas qual é o amostrador? Aí às vezes você não sabe qual é o amostrador. Por que você não sabe qual é o amostrador? Porque você não sabe a que risco químico ele está exposto. Então, existe necessariamente a necessidade de fazer, primeiro, uma análise qualitativa. Primeiro você vai qualificar. Se fosse na higiene ocupacional, você ia ter que pegar algumas coisas, como por exemplo, tipo de atividade, tempo de exposição, quais são os contaminantes, aquela pessoa trabalha com quais solventes, por exemplo, né? Se ela trabalha no laboratório, quais são os solventes. As pessoas falam assim, faz uma varredura de solvente, mas calma aí, né? Se fosse fácil assim, o pessoal tinha achado tinha descoberto até a receita da Coca-Cola, né? Então assim, não existe milagre. Você tem que fazer toda uma análise prévia para garimpar todas essas informações, né? Pensando nesse momento em higiene ocupacional. Já eu vou trazer esse método. Carlão, você não tem como ir, mano. Você é muito Bin Laden, não tem jeito. Então, aí eu vou trazer todo esse método para emergência, que às vezes falta método. Eu falei que era método, é método, né? A gente vai precisar entender na higiene, antes de fazer uma amostragem, por exemplo, qual é a toxicologia, quais são os produtos que eu tenho dentro de um laboratório, quais são
os efeitos, né? Se eu tenho efeito aditivo entre uma substância ou outra, como que isso aí vai acontecer durante a minha amostragem, se pode influenciar ou não. Então tudo isso, né, vai fazer diferença. Aí, ainda assim, né, se fosse dentro da higiene ocupacional, você tem, por exemplo, o chamado exposto de maior risco e você tem o chamado exposto de menor risco. Você quantifica os dois, vê qual dos dois, você quantifica por amostragem, aquelas pessoas lá, aí você começa a dimensionar, né, a partir disso, né, quais são as quantificações, quem são as pessoas que você vai quantificar, quais são as atividades, porque às vezes a pessoa trabalha com um determinado solvente, um determinado componente ali que ele vai utilizar, mas em uma atividade específica que ele faz uma vez na semana. Opa, peraí, né? Então isso aí não é habitual e permanente. Isso aí é esporádico, de repente, né? Então isso aí, esse método já acontece. Provavelmente muitos de vocês, muitos de nós, já exercemos esses métodos aí para a gente quantificar algum risco, né, no local de trabalho, pensando em higiene ocupacional. Aí quando a gente traz tudo isso aí, então primeiro, né, você faz uma análise qualitativa, você qualifica todas essas características aí e depois você vai lá fazer a quantificação. E depois que quantificar, né, obrigado, professor, é uma honra o senhor falar isso aí para mim, obrigado, viu? E depois que a gente fizer essa quantificação, aí sim, você vai ter que verificar o trabalhador, você tem que usar um respirador, por exemplo, o trabalhador pode usar o respirador, não pode? Tem barba, não tem? Qual o tamanho? Fez esse teste, não fez? O respirador está dentro da máxima concentração de uso? Putz, tem coisa pra caramba se a gente for falar de higiene. Aí quando traz para emergência, fala assim, não, a brigada ela precisa de 5 conjuntos de combate a incêndio. De onde tirou esses 5 conjuntos? Ah, porque é uma linha de mangueira. Porra, mas quem disse que você vai combater um incêndio, né? Principalmente se a gente falar em incêndio de grandes proporções, com uma linha de mangueira. Ah, então tem que ser 1 para 1. Eu tenho 200 brigadistas, eu preciso de 200 roupas. E quem disse também que você vai ter 200 pessoas expostas ali para fazer uma atuação, uma atividade de emergência? Então esse é o grande ponto. Então, já saindo, né, desses conceitos de higiene ocupacional, eu estou inspirado na higiene ocupacional porque no Ciência do Fogo eu tô gravando um módulo de proteção respiratória. Então tem muito disso, né? Mas saindo já desse meio de higiene ocupacional, vindo para o meio de emergência, a gente precisa ver o seguinte, então. Tá, quais são as limitações da sua brigada de emergência, no sentido de até onde elas atuam? Por quê? Porque quando a gente olha das possibilidades de riscos industriais, a gente entende o seguinte, existe a possibilidade de pegar fogo, existe a possibilidade de vazar um produto químico, existe a possibilidade ou a necessidade de realizar um resgate, não vou nem falar de primeiro socorro nesse momento, mas um resgate em altura ou um resgate em espaço confinado. Nisso a gente já listou um monte de possibilidade. Se a gente pensar só na possibilidade de incêndio, a própria IT-17 ela já vai orientar. Você precisa de capacete, tudo, ela não fala quanto. Mas, como brigada de emergência, como equipe de resgate, se a gente olhar, por exemplo, para a NR33 ou para a NR35, a gente vai levar em consideração que você pode ter uma equipe de resgate interna. E o próprio texto da NR33 cita, né, que os recursos de emergência devem se encontrar disponíveis e operantes, né? Ora, então é necessário que tenha recurso. No entanto, nada cita quanto que é de recurso, qual é e tudo mais. Isso é ótimo. É bom que cite que tenha, que haja a necessidade, mas é bom também que ele não cite quais são. Por quê? Porque cada pessoa, cada profissional, cada brigada, cada um tem uma realidade, cada um tem uma técnica, cada um tem uma forma de realizar isso aí. Um resgate em altura, ele pode ser realizado de diversas formas diferentes. Desde você acessar por corda a pessoa que está lá e precisa ser resgatada, até você acessar com uma plataforma elevatória. São recursos diferentes, são técnicas diferentes, que elas estão ali para a mesma finalidade. Por isso que é importante que esteja citado. Precisa ter equipamento de resgate, ponto. Precisa ter equipamento de proteção, ponto. Mas não quais, não quantos, e assim por diante. Por quê? Porque daí dá liberdade para o técnico, dá liberdade para o bombeiro poder desenvolver sua atividade, poder desenvolver suas próprias técnicas, ou de acordo com as técnicas que ele aprendeu em algum local. Então isso aí é muito bom, tá certo? Então essa é a ideia. Então, perceba que aqui eu já acabei saindo, né? Já saí um pouco de fogo, apenas fogo, e já comecei a migrar para outras possibilidades que a gente tem.
que é, por exemplo, resgate em altura e resgate em espaço confinado. Aí, se formos falar de resgate em altura e resgate em espaço confinado, necessariamente a gente vai precisar ter planos de trabalho e resgate para cada um dos cenários. Para espaço confinado não é necessário listar todos os espaços confinados, saber os riscos de cada espaço confinado. Você tem que fazer o book, o log, você põe o nome que você quiser, mas tem que classificar os espaços confinados, as atividades ali dentro de cada espaço confinado que possam ser realizadas. Quais equipamentos que a pessoa utiliza para cada atividade, quais são os equipamentos de proteção individual para cada tipo de atividade. Por exemplo, o cara vai entrar para fazer um hidrojato, é diferente, os recursos são diferentes, o tipo de atividade é diferente se ele for entrar para fazer uma pintura, se ele for entrar para fazer uma inspeção visual. E o mesmo é para trabalho em altura, tá certo? Então, essa acaba sendo a linha de raciocínio. Não tem como eu falar para vocês que você vai ter uma brigada, né, pronta para atuar com 5 conjuntos de aproximação. Opa, peraí, mas existem outras possibilidades, existem outras normas para isso. Então, aqui é a hora que a gente começa a expandir, fala assim, beleza, óbvio, né, eu também associaria a equipamentos de combate a incêndio para a brigada de emergência. Lógico, você fala brigada de incêndio, fala, Sandro, um abraço, irmão. Você fala de brigada de incêndio, né, as pessoas veem na cabeça fogo, né, até a foto que está lá no tráfego lá que eu estou fazendo, é a foto que está relacionada com fogo. Tá, faz sentido, né, brigada de fogo, partiu dali e tudo mais, mas necessariamente existem outras possibilidades. A partir do momento, por exemplo, que você opta por realizar os resgates em altura a partir de uma equipe interna, tá? A partir de bombeiros, a partir de brigadistas, a partir de técnicos de segurança do trabalho, necessariamente essas pessoas vão precisar ter cintos, ter descensores, ter polias, ter cordas, ter equipamentos certificados, capacetes específicos, pantin e uma série de coisas, trava-quedas e tudo mais. E a mesma coisa se a gente for pensar para cabo de aço, para espaços confinados, né? Se você tem um sistema de movimentação de pessoas por cabo de aço ou por corda, não deixa de ser um sistema de movimentação de pessoas, mas o seu plano de resgate vai ter que estar adaptado ao cabo de aço ou a corda, se for a necessidade, tá certo? Então, a partir daí a gente começa a desenvolver toda essa trama, que é falar assim, o quanto que minha brigada precisa de recurso, né? Então assim, eu falei que tem método, mas eu não falei que era fácil, né? Eu não falei que não seria trabalhoso desenvolver um método para elaborar recursos para a minha brigada. Porque aqui eu já estou falando de um monte de norma que vai entrelaçar. Estou falando de plano de emergência, que um bom plano de emergência ele vai citar cenário por cenário, o que fazer, como fazer, quem faz em cada cenário, que são os pré-planos, né? Eu já estou citando aqui a NR35, já estou citando aqui a NR33, né? Já estou citando a IT17. Então, assim, existem várias normas para se fazer gestão. Então, assim, já digo, existe método, mas não é de um dia para o outro você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque para cada cenário de trabalho em altura, será necessário fazer uma análise técnica do que é necessário para fazer o resgate, tipo de atividade. Na verdade, o que é necessário para trabalhar com segurança e depois o que é necessário para fazer resgate. Para o espaço confinado, também. Para cada cenário de espaço confinado, eu vou ter que fazer um estudo, um dimensionamento para aquilo ali. E também pensando nos meus cenários de emergência. Aí, agora, né, pensando especificamente em fogo, e eu vou vender meu peixe de novo aqui, né, que é o Ciência do Fogo. Espero vocês lá no intensivo, depois vai abrir o carrinho para o curso. Se você pensar em incêndio, né, você fala assim, beleza, a gente fala assim, vai pegar fogo, vai explodir e tudo mais. Uma coisa que é importante é quantificar as coisas, né? A gente quer quantificar o equipamento de proteção da brigada, então é importante a gente quantificar o risco, fazer uma quantificação desse risco. Naquele gráfico lá de severidade e probabilidade, o quanto que esse risco é alto, é médio, é baixo, qual é o nível de critério que eu vou ter para esse risco. A partir dos cenários que eu tiro, a partir dos cenários que eu tenho, eu tiro os cenários de maior risco calculado, aí eu começo a desenvolver, até mesmo dentro do plano de emergência, tá? O que eu vou precisar, quanto eu vou precisar para cada cenário. Ora, veja só a modelagem de vazamento, que é interessante. Se eu tiver incêndio em um tanque, por exemplo,
A partir da modelagem de vazamentos, a gente consegue estimar onda de radiação de calor. Isso é interessante porque eu consigo verificar se nos tanques adjacentes existe a possibilidade de aquecê-los e eles entrarem em combustão também. Eu consigo verificar, por exemplo, no caso de um incêndio em um reservatório de gás, a possibilidade de um blive, né? Pode explodir, né? E depois que explodiu, qual que é o tamanho da bola de fogo, por quanto tempo essa bola de fogo queima, qual é a radiação de calor que eu vou ter ali, em qual distância as pessoas que estiverem ali vai ter fatalidade, vai ter queimaduras severas, vai ter queimaduras de primeiro grau. Tudo isso, né, vai ter que entrar na sua quantificação. Tudo isso, todos esses critérios, eles vão ter que entrar para você poder quantificar adequadamente a quantidade de roupas da sua brigada de emergência. E até mesmo para quantificar, a partir disso, saber o seguinte: minha brigada vai conseguir atuar ou não. Eu consigo saber o que é chamado de capacidade de resposta. E a capacidade de resposta está relacionado com pessoas, está relacionado com recursos e está relacionado também com a capacitação e treinamento dessas pessoas. Então veja só que interessante. Então, veja só. Como que eu faço? Eu avalio os piores cenários. Daí a gente já começa no método, né? Independente de qual norma, aí, qual que é a ideia, né? Até dentro de um plano de gerenciamento de riscos, aquela coisa toda, você vai colocando cada coisa no seu lugar. Se é de altura, você coloca no lugar de altura. Se é espaço confinado, você coloca no espaço confinado. Se é incêndio, você coloca na parte de incêndio. Então você vai gerenciar risco de acordo com o que você tem. Se é espaço confinado ou altura, você vai ter que listar todas as atividades em cada cenário, todas as possibilidades em cada cenário, e para cada cenário listar qual é a técnica esperada que você espera, qual é a técnica que você espera, né? Qual é a técnica esperada para realizar um resgate, caso seja necessário, e o mesmo para espaço confinado, considerando os recursos existentes. E se não tiver recurso existente, aí é o momento de conseguir dimensionar. Falou, eu precisava de uma polia autoblocante, né? Não tem polia autoblocante. Mas para esse cenário aqui seria interessante por conta da técnica e tudo mais. Então você já está estimando a partir disso. E aí, Charlão, beleza? Então você já começa a estimar a partir disso. E mesmo para incêndio. Para incêndio a gente já sabe o conjunto completo, você não sabe quantos, né? Aí a partir disso, a gente vai ter que estimar para situações, para cada um desses piores cenários, a gente vai ter que estimar um sistema de comando de incidentes. Sistema de comando de incidentes. Por quê? Porque necessariamente, por exemplo, você pegar uma emergência com produto químico, tá? Se a gente pegar a emergência com produto químico. Bom, aqueles cálculos lá que a gente faz de proteção respiratória, né, que divide a quantidade, o volume de ar por 40, aquilo só funciona no papel, porque qualquer pessoa que estiver trabalhando com um cilindro nas costas, com roupa química e um monte de coisa, viu? O metabolismo vai lá para cima, ele vai suar pra caramba, vai ficar cansado, vai estar fazendo força, vai consumir necessariamente muito mais ar. Ora, olha o sistema de comando de incidentes entrando. Por quê? Se a pessoa que está fazendo a operação, tá? Se a pessoa que está fazendo a operação, ela está cansada, ela vai consumir mais ar, necessariamente vai ter que chegar mais cilindros recarregados para que a operação continue. Pode trocar as pessoas de lugar, isso faz parte do sistema de comando. A pessoa estava em operações, agora ela vai para a logística, até para descansar um pouco e tudo mais. Isso pode acontecer dentro de um sistema de comando de incidentes, mas necessariamente a gente vai precisar de outras pessoas, assim como vai precisar de um comitê de gestão de crise, né? E são outras pessoas, não a brigada de emergência, que estarão lá, tá certo? Então, veja só, eu avalio os cenários, se é altura, espaço confinado, incêndio, aquela coisa toda. Eu vou estimar para cada cenário um sistema de comando de incidentes. Eu vou estimar para cada cenário uma quantidade de pessoas que vai ser necessária para aquele resgate. Agora veja só que interessante, né? Fala, mas como que eu vou saber? Então por que você está fazendo esse plano? Se você não sabe, se você não estima. Ora, uma pessoa que faz um resgate em altura, ela já bate o olho, ela já sabe a técnica que ela vai usar. E embora as técnicas elas venham a divergir uma da outra, o objetivo é o mesmo, vai ser pegar aquela pessoa o mais rápido possível e colocá-la no chão. Então, quem faz resgate à altura já bate o olho, já começa a pensar ali, começa a dimensionar quais são os recursos necessários. Quem faz resgate em espaço confinado já bate o olho, já começa a pensar os recursos necessários. Um abraço aí. Quem faz combate a incêndio já bate o olho
na situação, óbvio que, né, tem hora que você tem que parar, pensar, escrever, calcular, aquela coisa toda, né, mas já começa a estimar os recursos necessários. Veja só que interessante. Então, independente da técnica, os recursos, para quem conhece aquela técnica, ele vai saber. Então, veja só, você como profissional da segurança do trabalho, você como profissional da emergência, olha a polivalência que tem que ter a nível de conhecimento. Você precisa ter conhecimento de tudo. Você precisa fazer, para poder elaborar um plano desse, para poder elaborar um projeto desse, você precisa ter conhecimento de tudo. Desde a modelagem de vazamento, até o cálculo de risco que você tem, até estimar como que você vai arrancar aquele cara de dentro do espaço. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja. O cara vai entrar, aquele padrão, né? Ele vai entrar num 4-1 e se ele passar mal eu puxo ele. Tudo bem. Você vai puxar, ele vai sair. Então tudo bem. É simples, mas se funciona, não tem problema. Você não precisa fazer um balancinho espanhol e puxar ele, fazer aquele negócio de filme, aquelas coisas todas, né? Uma pessoa que está ali, mas vai do resgatista. Então você precisa saber de combate a incêndio, você vai precisar saber de resgate à altura, você vai precisar saber de produtos químicos e você vai precisar necessariamente saber também de espaço confinado para você conseguir fazer cada... o Sandro lembrou bem, SCI, Sistema de Comando de Incidentes. Para cada operação você vai ter que fazer. Você entendeu? Então essa é a ideia. Aí então, depois que você definiu, né, como gestor ou alguém que está elaborando o plano, o que você faz? Define um padrão de resposta para isso. Esse padrão de resposta, necessariamente você vai ter que multiplicar para as pessoas envolvidas. Esse padrão de resposta, necessariamente você vai ter que multiplicar para uma equipe de resgate, para os brigadistas, resgate à altura, resgate espaço confinado. Você vai ter que entregar esse padrão de resposta de alguma forma. De maneira geral, inclusive eu estava trabalhando em cima de um projeto como esse, né? De maneira geral são os pré-planos que compõem o plano de emergência. Ele não é o plano de emergência inteiro, mas ele compõe. Ele separa em quem faz, o que faz, como faz. Ele coloca lá dentro do pré-plano as ações específicas vai colocar as ações específicas direto, né, para aquela situação, para aquele cenário de emergência. Tá certo? Aí então, né, só então, depois de tudo isso aí, só então que você vai conseguir ter um número estimado de pessoas. Você vai falar assim, bom, aqui então para o resgate em um determinado espaço confinado, aí o resgatista bate o olho, vê o espaço confinado, aquele espaço confinado tudo torcido, não tem lugar, não tem coragem, não tem nada, tem que fazer, né, aquele regaço lá, e você fala assim, cara, eu vou precisar de 5 pessoas aqui para fazer o resgate. É possível? É possível. Assim como é possível também fazer o resgate utilizando uma pessoa só? É também. Você entendeu? Então, veja só, olha só. Primeiro a gente avalia cenário de risco. Vai lá. Primeiro a gente avalia possibilidade de cenário. Quais são as possibilidades de cenário que a gente tem? Depois, a gente vai avaliar, fazer o cálculo de risco dessas possibilidades. Probabilidade e severidade, a gente chega no cálculo de risco, vamos chegar nas piores. Vamos trabalhar com as piores. Né? É que nem higiene. Eu estou falando bastante de higiene ocupacional. Né? Se você proteger o exposto de maior risco, o exposto de menor risco está protegido. Você entendeu? Então essa é a ideia. Ou, no caso da atividade mais complexa, se for uma atividade de trabalho em altura ou de espaço confinado. Então vamos lá. A gente avaliou os cenários, a gente já fez o cálculo de risco. Né? A gente vai estimar para cada atividade ou para cada necessidade, para cada possibilidade de resgate, um sistema de comando de incidentes. Dentro desse sistema de comando de incidentes, vai ter logística, vai ter finanças, vai ter outras atividades e vai ter a atividade de operação. E vai ter o comando, né? Comando, logística, finanças e operações. E planejamento, né? São as partes do sistema de comando de incidentes. Tá aqui ao vivo é complicado, às vezes a gente esquece, né? Não tem jeito. Mas tudo bem, deu certo, né? Então, aí a gente estima o sistema de comando de incidentes e, para as pessoas da operação, de acordo com a complexidade de cada atividade, tá certo? Aí a gente estima o padrão de resposta. Aí que está um negócio interessante. O padrão de resposta estimado, ele tem que estar de acordo com a capacitação e com os recursos existentes da sua brigada de emergência. Tá? Não adianta eu falar assim, ó, vai retirar uma vítima ali, a maneira mais fácil de retirar a vítima lá do telhado, ou uma vítima pendurada num determinado cenário, é fazer uma progressão, passar um nó, vai lá, faz um crawl com crawl, ou faz um contrapeso, pega a pessoa, já passa o nó na descida também com a pessoa, e chega até o chão.
Se a sua brigada não souber fazer progressão em corda, passar nó, fazer resgate, o crawl, contrapeso, tudo, descer, passar o nó e chegar no chão, não adianta você estimar esse padrão de resposta. Então qual seria o padrão de resposta? Seria mais inteligente, então, você colocar uma plataforma elevatória embaixo, subir, pegar a pessoa e descer. Ué, não adianta você estimar algo impossível, porque quando você coloca algo impossível de fazer... Agora, por que é impossível? Porque eu estou considerando que as pessoas não foram treinadas. Agora, se as pessoas respondem a esse nível, é muito bom. É muito bom que isso aconteça. Tá? Então, essa é a ideia. Então, depois que você fizer tudo isso aí, né? Depois que você fizer tudo isso aí, você vai listar. Aí a gente já trabalhou com um monte de norma. Aí você já catalogou 300 espaços confinados. Aí você já catalogou 200 possibilidades de trabalhar a altura. Aí você já fez o cálculo de risco de um monte de coisa, né? De um monte de possibilidade. É vazamento em tubulação, é furo, vai vazar gás. E depois que vaza gás, ele vaza, acumula, depois explode, depois tem jato de fogo, um monte de... Você tem que pensar em tudo isso aí, né? Se for falar de incêndio. A mesma coisa para espaço confinado, a mesma coisa para altura. Então esse método é demorado. Depois que você fizer tudo isso, aí sim, quando você fizer a estimativa da NR33, você vai chegar nos recursos necessários para você trabalhar com segurança, de acordo com a NR33. O mesmo aplicado para a NR35, o mesmo aplicado para combate a incêndio, o mesmo aplicado para vazamento de produto químico, para hazmat. Aí sim, você vai chegar no número aproximado da quantidade de brigadistas que você tem. Por quê? Porque na hora da emergência vai acontecer outra coisa necessariamente. Existem os eventos iniciais e depois existem os eventos derivativos. A gente está pensando, né? Sempre pensa no evento inicial. E depois a gente pensa nos derivativos ou nas possibilidades que vêm a partir daí. Tá certo? Então veja só, né? Aqui eu já estou dando a chave para um dimensionamento gigantesco, para uma atividade gigantesca. Né? Nós estamos falando de, você catalogar 300 espaços confinados, irmão, colocar tudo, né? Tipo de atividade, recurso necessário para trabalho, recurso necessário para resgate e tudo, fazer cálculo de risco para cada atividade e tudo mais. A gente tem trabalho pra caramba. Então a ideia era exatamente essa, trazer esse método, né? Quando a gente fala de métodos, as pessoas já vêm na cabeça, 5 passos para o emagrecimento, é um método, né? 5 passos, então 1, 2, 3, 4, 5, acabou, emagreceu. Pensando aqui para a emergência, né? Pensando como profissionais da segurança do trabalho e da emergência, nós temos um engenheiro de segurança aqui, o Thiago está aí, ele sabe o trabalho que dá. Tem demandas e demandas e demandas e demandas e demandas que não dá para fazer só isso, né? No dia a dia. Então o que geralmente o pessoal faz, né? Ou terceiriza atividades, sei lá o que faz, mas ao final de tudo você vai ter que ter um inventário de tudo. Ao final de tudo você vai ter que ter uma tratativa. Ao final de tudo você tem que ter um plano de ação. Tudo isso está dentro de um plano de gerenciamento, né? E cada plano de gerenciamento, e esse plano de gerenciamento, ele pode estar relacionado com cada uma dessas atividades. E a partir de conhecer as atividades, a partir de dimensionar tudo isso aí, a partir de fazer cálculo de risco, a partir de saber sequência de eventos, a partir de saber técnicas de resgate à altura, a partir de saber técnicas de resgate espaço confinado, a partir de saber proteção respiratória necessária, a partir de saber tudo isso, aí sim, você vai bater o olho numa emergência e falar assim, tenho bastante gente, tenho poucas pessoas, preciso de mais gente, quantas eu preciso? Quantas eu precisaria? Tudo isso deve acontecer de maneira prévia, porque se bombeiro ou técnico de segurança ou engenheiro de segurança, somos, acima de tudo, prevencionistas, certo? Se somos prevencionistas, temos que ser pessimistas, olhar um cenário e pensar nas piores situações daquele cenário e como que nós resolveríamos cada uma daquelas piores situações. É a hora que você não vai poder falar assim, nossa, me está faltando um descensor. Nossa, está faltando um descensor. Nossa, não tenho líquido gerador de espuma. Tenho pouca mangueira, a bomba não empurra. E aquela coisa toda. É justamente isso, né, que a gente vai procurar saber. Então é justamente essa linha de raciocínio e o método para poder desenvolver isso. E nesse momento, então, você deve estar se questionando, como que eu faço isso? Né? Como que eu consigo estimar, por exemplo, a altura da labareda de fogo? Como que eu consigo estimar a onda de radiação de calor? Ou como que eu consigo estimar as possibilidades de evento, o tamanho da poça de fogo, a nuvem de gás tóxico e assim por diante?
Você deve estar se questionando como que você vai verificar todas essas possibilidades aí, cálculo de risco, ou até mesmo verificar a proteção respiratória do seu trabalhador para fazer um resgate à altura, resgate à altura não, né? A proteção respiratória, resgate à altura, proteção respiratória, se eu estiver num lugar muito ruim, né? Mas resgate em espaço confinado, atividade de combate a incêndio, incêndio estrutural, incêndio industrial, seja ele qual for. Então, você deve estar se questionando nesse momento por isso, ou ficou com uma pulga atrás da orelha, né? E fala assim, caramba, como que eu faço isso? Então, como de praxe em todas as super lives, eu vou te indicar uma coisa que vai te ajudar muito nisso tudo, que é o Ciência do Fogo. O Ciência do Fogo ele foi desenvolvido para isso, né? Já caminhando para o final de mais uma super live, onde tem módulo de cada um desses assuntos que a gente tem falado nas lives, onde eu desenvolvo esse método, onde desenvolvo cada um dos assuntos de maneira clara, de maneira objetiva, levando em consideração, né, a realidade, levando em consideração nossa capacitação profissional, e o objetivo é justamente esse. Tudo bem? Então, eu já vou encerrando por aqui, já deixo em aberto, né, a ideia aí do Ciência do Fogo. Quem não está inscrito, já se inscreva no intensivo. O intensivo vai ser bem interessante. Eu já vou liberar a sequência de aulas do Ciência do Fogo, tá? Para vocês verem a sequência de aulas do intensivo. Depois eu vou conseguir liberar a sequência de aulas do próprio curso Ciência do Fogo. Já tá grande o curso, né? Então, eu espero poder ajudá-los. Além das super lives, todas as terças-feiras, às 20 e 29, eu encontro vocês também no intensivo. Se tiver dúvidas, quiser qualquer coisa, manda uma mensagem aí para mim no direct e estou aqui para servi-los. Beleza? Obrigado, pessoal, que esteve aqui. Obrigado quem compartilhou comigo. Eu espero ter ajudado vocês. E contem comigo aí nas próximas terças, nas próximas super lives. E se tiver alguma sugestão de tema, das pessoas que ainda estão aí, se tiver alguma sugestão de tema, manda para mim lá, que eu faço uma super live aí específica para essa sugestão de tema. Tudo bem? Mestre, é uma honra ouvir isso aí do senhor. Eu fui inventar de falar de proteção respiratória com o senhor aqui na sala, dá até um frio na barriga, mas eu fico contente de saber que está tudo em dia. Fechou? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço, que Deus abençoe vocês, que mantenham-se seguros. Tudo bem? Ó, Magalhães, já está terminando, um abraço para você também, meu irmão. Fica com Deus aí, a live vai ficar salva, vai ficar aqui no meu perfil. Ô Nori, como que está? Chegou no final, irmão. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.